No fim de 2019, houveram os primeiros casos de contaminação com o vírus da Covid-19, que em pouco tempo virou motivo de preocupação em todo o mundo ao se tornar uma epidemia de escala global. 2020 foi um ano onde muitas medidas foram tomadas para tentar conter a disseminação do vírus. Isso para que o sistema de saúde não fosse sobrecarregado até que tivéssemos uma solução para esse problema, uma vacina. As vacinas fazem com que o sistema imunológico aprenda a reconhecer e a reagir a agentes infecciosos antes que eles consigam se instalar e gerar sintomas. Quando há o primeiro contato com a doença, o organismo precisa de mais tempo para reconhecer e se adaptar à nova ameaça. Quando encontrar os mesmos micro-organismos, o sistema imunológico pode ser capaz de reconhecer e, com base em experiências passadas, saber como reagir. Ele se lembra, por exemplo, de coisas como a disposição de proteínas para a produção de anticorpos usados para lidar com a infecção. Isso é conhecido como memória imunológica. As vacinas fazem uso disso utilizando antígenos que não são capazes de causar a doença, mas que são o suficiente para incitar o sistema imunológico a reagir, assim desenvolvendo a imunidade. Há diferentes tipos de vacina, como por exemplo vacinas de vírus, vacinas à base de proteína, vacinas de vetor viral e vacinas de ácido nucleico. Cada uma delas tem uma forma diferente de gerar uma resposta do sistema imunológico. As vacinas de vírus, por exemplo, usam um vírus enfraquecido ou inativo para causar uma resposta do sistema imunológico sem gerar a doença. Já as vacinas à base de proteína usam as proteínas do vírus para causar uma reação do sistema imunológico. Isso é para que o corpo aprenda a produzir anticorpos para que, quando for exposto ao vírus, possa agir rapidamente, de maneira que o agente infeccioso não tenha tempo de se instalar e gerar sintomas. Assim, as vacinas se tornam um método mais eficaz para garantir imunização preventiva sem correr riscos em relação à doença. Entretanto, as vacinas não têm uma taxa de eficácia de 100%. Elas podem imunizar por volta de 90 a 100% dos pacientes, pois pode acontecer do sistema imunológico não reagir à vacina como deveria. Além disso, há uma chance pequena de ocorrer uma resposta alérgica. Isso acontece em maioria com pessoas por predisposição a reações alérgicas. Raramente, a resposta alérgica é forte o suficiente para apresentar risco real à vida. As vacinas passam por várias fases rigorosas de teste para serem aprovadas pelos órgãos reguladores e liberadas para a circulação, para ter certeza que são o mais seguras possíveis. Geralmente, as reações adversas apresentam-se leves e de curta duração. Qualquer risco é muito pequeno e os benefícios de longe superam os malefícios. O potencial da vacina não está restrito apenas a imunizar as pessoas que a tomaram, visto que ela também protege os outros. O nome desse efeito é imunidade de rebanho. Quando a porcentagem de imunizados chega a níveis específicos que variam dependendo do quão infecciosa é a doença, temos a imunidade de rebanho. Quando atingimos isso, qualquer cadeia de infecções que aparece, desaparece rapidamente. Isso acontece da seguinte forma: se uma grande parcela da população estiver imunizada, as pessoas que estão suscetíveis à doença também serão protegidas, pois tem a menor chance de deparar e ser contaminado por pessoas que estão infectadas. As pessoas imunizadas se tornam um obstáculo para a disseminação da doença, protegendo os não imunizados. Por isso, é importante que as pessoas que podem se vacinar façam parte delas e tomem a vacina para proteger não apenas a si mesmo, mas também aos outros. Quando você não toma a vacina, aqueles que não podem tomar ou aqueles que a vacina não teve efeito são postos em risco de serem contaminados. No Brasil existem campanhas públicas de imunização, mas ultimamente temos tido uma diminuição no número de pessoas que se vacinam nessas campanhas. Com isso, as metas de imunização não têm sido atingidas. Os estoques de vacinas estão passando da validade por não serem usados. Estamos correndo o risco de doenças que foram erradicadas no Brasil ou postas sob controle se tornarem problemas novamente. Um exemplo disso é a reaparição do sarampo, uma doença que havia sido praticamente erradicada graças à vacinação. Casos estão sendo reportados no norte do país e têm uma tendência de aumentarem por conta da diminuição da taxa de imunização. As vacinas previnem doenças e salvam vidas de maneira simples, segura e eficaz. Considerando tudo o que foi mencionado, você deve ter percebido que é muito importante que você faça sua parte. Procure se informar a respeito das vacinas que precisa tomar e de quando as campanhas de vacinação irão acontecer.